sobre a reunião envolvendo o governador do Rio e os prefeitos também responsáveis pelos municípios, porque na nossa live a Cris Lourenço, ela falou: Agatha, você pode esclarecer melhor as restrições para o Estado? Tem muita gente com dúvida, o que é Estado, o que é município, quais são as restrições, por isso acionei o nosso Cristiano Pinho para tirar todas as dúvidas e também trazer os principais destaques, já que tem expectativa para a coletiva de imprensa hoje com o prefeito do Rio para anunciar as medidas para a capital fluminense, né, Pinho? Isso, Agatha. Capital fluminense e Niterói também. O prefeito Eduardo Paes está reunido com o prefeito Axel Grael, de Niterói. Os comitês científicos dos dois municípios fazem agora um encontro por meio de uma transmissão, um encontro virtual, cada um no seu gabinete. E à tarde, a coletiva seria às 2, mas agora foi adiada para as 5, para dar mais tempo de debater algumas ideias. À tarde, os dois chefes de executivo vão se pronunciar, trazendo essas novas restrições e o que a gente espera, pelo menos pelo que foi dito até agora, ou pelas pistas dadas pelos prefeitos até agora, é que sejam restrições conjuntas, já que as cidades fazem divisa e que a circulação entre moradores do Rio e de Niterói ela é muito grande. Tem uma troca. A gente tem, por exemplo, aqui na nossa equipe da Band News, localizada no Rio, vários funcionários que moram em Niterói, assim como tem muita gente que mora no Rio e trabalha em Niterói. Menos, mas tem. Depois que essas restrições forem debatidas pelos comitês científicos, a tendência é que elas sejam publicadas para já entrar em vigor amanhã. O decreto da Prefeitura do Rio, por exemplo, expira hoje. Tanto aquele publicado no dia 12 de março, dia 10 de março, aliás, que traz restrições para bares, restaurantes, a manutenção da proibição de permanência em espaço público entre 11 da noite e 5 da manhã, tanto o artigo que foi incluído nesse decreto, que é a proibição de uso da praia, do comércio ambulante, enfim. A tendência é que essas restrições venham de forma conjunta e que os prefeitos também façam a adesão do que o governador em exercício, Cláudio Castro, já decidiu em reuniões com prefeitos da região metropolitana, que é o superferiado, antecipando algumas datas de abril para colocar entre a próxima sexta-feira e o domingo de Páscoa, dia 4, um feriado prolongado de 10 dias nas cidades. Agora, Pinho, eu já vi que estava tendo reação de prefeitos da região dos Lagos contra esse superferiadão. Quer dizer, o pessoal preocupado que esse superferiadão gere um fluxo ainda maior para a região dos Lagos, para o pessoal lá aproveitar o sol, o calor naquela região paradisíaca aqui do Rio de Janeiro, e isso agrave a situação local. É um dos motivos pelos quais esse tipo de decisão precisa ser tomada em conjunto. Em São Paulo aconteceu a mesma coisa e eu comentei aqui na semana passada. O governador João Dória reclamou do prefeito Bruno Covas, prefeito da capital, em razão dessa possibilidade de decretar feriadão e de tomar a dianteira sem uma decisão conjunta, o que poderia gerar um fluxo também para o litoral, agravando a situação local. A gente tem visto lá, inclusive, pessoal ali da região de Santos pedindo para que os paulistas não vão para lá, porque já há problemas de atendimento hospitalar naquela região. Então é preciso levar em consideração todos esses elementos numa decisão, repito, conjunta, que deve ser comunicada para a sociedade como um todo de uma só vez, senão gera esses ruídos no debate público e as pessoas vão ficando cada vez mais perdidas, cobram da gente aqui as informações, a gente dá, vem o Guto Graça, mostra que as pessoas estão nas redes sociais também perguntando e não sabem exatamente qual é a decisão, então a gente vem cobrando esse discurso unificado. Sabe ali que o prefeito Eduardo Paes andou também por alguns momentos reclamando dessa falta de coordenação e é isso que a gente espera que saia dessas reuniões, né, Pim? É isso, inclusive já com os dois prefeitos trazendo pelo menos os bastidores dos encontros. Tanto Axel Grael quanto Eduardo Paes fizeram publicações em redes sociais mostrando que estão reunidos. Eduardo Paes ainda mandou uma indireta, só não consegui pegar ainda para quem, Felipe. Disse, aqui ninguém toma decisão de orelhada, entre aspas, nem baseado em achismo. Estamos nos baseando na ciência.
Não sei para quem foi a indireta, mas ele criticou, chamou de menos rígidas as restrições estabelecidas pelo governo do estado. Até por isso se uniu ao Axel Grael para pensar em regras, normas que sejam mais rigorosas. Vamos ver o que vai sair do encontro. E no final da semana passada, o prefeito Eduardo Paes foi duramente criticado pelo presidente da República, pelo Jair Bolsonaro, falando que ele queria fechar tudo, que ele queria o lockdown, que isso não era o momento disso. E aí, agora, o prefeito respondendo, não sabemos para quem isso. Mário Dias Ferreira está aqui para entrar na conversa também, né, Mário? Bom dia a todos, até porque é uma dúvida de ouvinte que pode ser de outras pessoas também, Felipe, Ágata, Pinho. A Sandra Lopes, ela acabou de ligar no 25422132, ela mora em Caxias, trabalha na Tijuca, disse que é ouvinte assídua, está no serviço dela agora acompanhando o programa, e ela quer saber se tem alguma proibição nesse super feriado, se os transportes vão funcionar normalmente. Ela teme, por exemplo, a gente está falando muito das praias, do fechamento das praias, mas ela disse que no fim de semana já deu para notar que as cachoeiras lá em Xerém estavam lotadas, então as pessoas utilizam o trem, utilizam o transporte. Por enquanto, eu já antecipei para ela, disse que o anúncio vai vir logo mais, mas dos prefeitos do Rio e de Niterói, o governador ainda não se posicionou sobre algum horário que ele vai dar alguma coletiva. Mas não tem, Felipe, nenhuma restrição de transporte. Eu acho que isso seria até dar um tiro no pé, porque tem muita gente do serviço essencial que precisa também se deslocar, né? Exatamente. Em relação ao prefeito Eduardo Paes, ele tem se mostrado aí com um discurso um pouco mais afinado com o governador de São Paulo, João Dória, do que com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que tenta equilibrar ali os pratinhos também para não chatear a família Bolsonaro, da qual ele é aliado. Mas a gente já vê surgirem essas farpas entre o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro. Vamos ver o que vai sair daí, porque só decretar o feriadão, mas tudo continuar funcionando e as pessoas migrarem para outras cidades, gerando um fluxo maior que pode resultar numa aglomeração local para curtir uma atividade como cachoeira, como a própria praia local, se não tiver a devida fiscalização, se não tiver restrita também, tudo isso pode agravar o quadro na região em torno, se não agravar na capital. Então tudo precisa ser planejado em conjunto e a gente tem visto aí muito desencontro nesse tipo de planejamento. Só para responder a pergunta da ouvinte da live, que trouxe inclusive aqui o norte para a nossa conversa, Cris, sempre se baseie nas restrições divulgadas pela prefeitura da cidade de onde você mora. O Estado ele atua como se ele fosse uma bússola para os municípios, ele decreta algumas normas, só que as cidades podem aderir na íntegra, podem fazer algumas edições ou podem rejeitar tudo que o Estado está recomendado. Foi o respaldo que foi dado às prefeituras pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aqui na capital, por exemplo, os bares e restaurantes eles têm horário de fechamento às 9 da noite, pelo menos segundo o decreto que expira hoje, enquanto o governador Cláudio Castro decretou que os bares e restaurantes poderiam fechar às 9, às 11, aliás. Então, vale o decreto da prefeitura, o que o Estado traz são recomendações. Falando sobre outras prefeituras, e aí em relação ao medo dos prefeitos da região dos lagos, dos municípios da região dos lagos, das pessoas viajarem, até pelo nome, né? Super feriado. Não é uma tentativa de deixar as pessoas em casa, não é um feriado pra você sair pra praia, curtir, se divertir. Se for fazer isso, que fique em segurança. Mas em Cabo Frio já tem barreira sanitária, por exemplo, e só pode entrar na cidade quem tem comprovante de residência ou comprovante de que trabalha. Então eu acho que essa vai ser a tentativa dos prefeitos da região dos lagos para tentar minimizar o impacto na cidade que eles administram, né? Exatamente, mas você veja o problema da má comunicação. Isso ainda vai ser trabalhado, quer dizer, tem uma cidade que já tomou uma iniciativa, mas o discurso do super feriadão já está sendo disseminado por aí e muita gente já planejando viagem para algumas cidades onde ainda não há restrições, então vai surgir um fluxo inevitável e aí de repente em cima da hora vão criar restrições, vão fechar a praia. Quer dizer, tudo precisava ser comunicado de uma só vez. Não está errado haver a possibilidade de que cada município estude ali os seus problemas locais e possam permanecer fiéis à orientação geral do governo do estado, por exemplo, ou não, porque cada município entende melhor ali dos seus problemas locais. Mas é preciso haver a coordenação conjunta com algumas nuances a respeito das situações específicas. Esse é o ideal. E o ideal, é claro, que haja uma coordenação nacional também.
o que não tem havido desde o começo da pandemia. É perfeitamente compreensível que haja essa distribuição de responsabilidades, mas muita gente quer lavar as mãos e muita gente quer também posar aí como um candidato para as próximas eleições, polarizar com os outros e não está pensando na população que fica desorientada em razão da falta de planejamento e da má comunicação.